O cenário de hoje está diferente porque o vídeo também é bem diferentão. Vamos dar uma olhadinha nas minhas ilustrações de infância e de adolescência. Algumas fotos bem constrangedoras também para poder rolar aquele engajamento. Fica ligado. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi Ferraz e estou sempre por aqui no Vetorizaí compartilhando com vocês toda semana um monte de dicas sobre ilustração vetorial e Illustrator. Só que o vídeo de hoje está um pouco diferente. A gente está em outubro, que é o mês das crianças, do Dia da Criança. Eu decidi trazer para vocês um pouquinho do meu trabalho artístico que começou muito cedo. Afinal de contas, eu sou um prodígio, né? A gente sabe disso. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas ilustrações, desde que eu era bem pequena até alguns desenhos da faculdade, porque quando a gente está na faculdade a gente é criança, né? Vamos combinar. Então, antes da gente começar, já quero te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso e também dar uma olhadinha no link do Padrim para você poder apoiar o Vetorizaí e pra gente poder continuar produzindo conteúdo, tá bom? Bom, vou começar do início, né? Eu pedi, obviamente, para minha mãe fazer arqueologia lá, procurando as minhas ilustrações. E a gente tem aqui esse belíssimo calhamaço de desenhos. São desenhos de quando eu tinha 4 anos de idade. O que é interessante é que a gente vê que criança desenha tudo muito parecido, porque nesses desenhos aqui eu tinha a mesma idade do meu filho Daniel, tem 4 anos, e os desenhos são muito parecidos, né? É sempre casinha, com passarinho, com árvore, sendo que eu tinha uma obsessão com borboletas. Tem muitos desenhos aqui com borboletas. Fã de Mariah, né, amores? Já nessa época. Tem uns trabalhinhos aqui também muito engraçados. Tem esse elefante aqui, que é no mimeógrafo, tá? Se você sabe o que é mimeógrafo, você comenta aqui. E aí a professora escreveu, era uma composição criadora. Se eu fosse um elefante, eu seria... Aí ela escreveu o que eu respondi, eu seria com tromba. Ou seja, fazendo todo sentido do mundo, né? E aí a gente avança um pouquinho no tempo. Acho que para esses desenhos aqui eu já tinha uns 10, 11 anos. E aí o que é interessante é que é um cartãozinho. Eu fazia muito cartãozinho para dar para minha mãe. Sempre fui uma criança super carinhosa. Então gostava muito de presentear com desenho, com cartão. E aí eu fiz tipo um cartão mesmo, tipo, sabe, de papelaria, desenhei com uma fonte, com os passarinhos. Eu tinha obsessão com chafariz e com fonte quando eu era criança. Sabe quando chove e aí o esgoto fica borbulhando, saindo aquele esgoto da tampa do bueiro? Então, eu adorava aquilo quando eu era criança, porque aquilo pra mim era um chafariz. Então tem vários desenhos também meus de 4 anos com chafariz. E aí dentro, olha que legal, eu botei meu irmão pra assinar. Meu irmão, sei lá, devia ter uns 4, 5 anos nessa época. E eu fiz tipo um recortezinho, sabe? Pop-up quando abri. Então, muito legal, muito incrível. E aí tem esse aqui também. Meu Deus, eu tô com um pouco de vergonha de mostrar essas coisas. Que também foi pra minha mãe. Acho que eu já era mais velha aqui, já devia ter uns 12 anos. Já tá mais elaborado meu desenho, meu traço. Já tava um pouco mais maduro. O engraçado é que tá escrito um mamãe, que é aquele mamãe de régua, que hoje em dia nem sei se as crianças têm isso, mas aquela reguinha vazada que você vai preenchendo, sabe? E aí dentro tem um poema que, obviamente, eu não vou ler pra vocês, porque é muito constrangedor, tá bom? E bom, já deu pra ver, eu era uma criança muito criativa, gostava muito de desenhar e enquanto algumas crianças param de desenhar quando entram na adolescência, eu não, sempre amei isso, então continuei desenhando e aí eu achei um tesouro muito legal pra mostrar pra vocês. Quando eu tinha 13 anos, eu fui pra escola pública, lá em Niterói mesmo, que era a Escola Estadual Manuel de Abreu. Existe até hoje essa escola e eu me envolvi com a produção do jornalzinho da escola. Apesar de ser uma escola pública, né, tinha, né, todas as deficiências de escola pública que a gente conhece, que a gente sabe. A gente tinha professores muito dedicados, muito legais lá, que faziam coisas muito bacanas. E aí, esse aqui é o jornalzinho, olha, o jornalzinho ano 0, outubro de 1994. Eu tinha 13 anos e eu era meio que a diretora de arte, tá, do jornal. Muito importante. Nessa época, eu acho que eu não estava envolvida na produção do jornal, sabe? Em 94. Eu só tinha umas tirinhas que eu produzia e que eu publicava no jornal. Mas no ano seguinte, em 95, né, quando eu fui para a 8ª série, eu já estava envolvida mesmo na produção, então o meu nominho tá aqui na equipe responsável, né, Gabriela Ferraz, e eu fazia mesmo a direção de arte assim da parada, entendeu? Então eu tinha as minhas historinhas, eu fazia esses letterings aqui para poder decorar, né, o jornalzinho, e era muito legal. E aí sim, olhar para cá é uma coisa antropológica, porque a gente encontra várias paradas assim, tipo, na época era maneiro ser do reggae, então a gente desenhou tipo um boneco do reggae fumando maconha.
Tipo assim, que escola é essa que deixou? Corta! A professora, assim, nada contra quem fuma maconha, mas assim, no jornal da escola da 8ª série, né? Não é muito legal. Eu encontro aqui, tem várias ilustrações minhas, né? Tem esses livrinhos, tipo esse apoio aqui com esse dedinho apontando, era eu que desenhava. E aí o logo da publicação, o logo... Eu que desenhei à mão também, ideologia. E aí, um tempo depois, alguém arrumou um computador, porque computador nessa época era coisa rara, ninguém tinha computador. E aí a gente foi e arte finalizou o logo do jornal Ideologia. Eu fiz uma matéria pro jornal da exposição do Rodin no Brasil. Isso foi em 95. Teve uma exposição no CCBB do Rodin, trouxeram o Pensador, trouxeram aquelas esculturas maravilhosas. E aí eu fui ver com os meus pais, eu lembro de ir ver essa exposição. Então, por isso que é importante, você que tem filho, que eu sei que tem muita mãe que me acompanha aí. Tem que levar as crianças no museu, gente, porque elas já vão ali botando tudo na cabeça delas e isso vai fazendo parte mesmo de quem elas são. Isso é super importante. Eu fiz um artigo, olha só, muito legal, muito maneiro. Com 14 anos, né? Tinha uns recadinhos do amor, que são a cereja do bolo desse jornalzinho, né? Que as crianças deixavam umas para as outras. Criança, né? 14 anos, tudo criança. E aí tinham aqui, Museu 801. Te curto demais, você é choque. Tipo assim, ninguém nem fala essa palavra hoje. Para o número 10 da 802. Quer dizer, a pessoa tem o crush na outra, não sabe nem o nome, né? O número 10 da chamada. Te acho um gato, pena que cortou o cabelo. Assinado turma, pontinho, 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 1. Quer dizer, a pessoa super anônima, né? Maravilhoso, gente. Tem recado aqui pra mim também, mas eu não vou ler não, que eu mandei pro menino na época, eu tenho vergonha. E aí, bom, além dessa produção do jornal, eu fazia muita tirinha. E foi uma época que eu descobri meio que os quadrinhos, que era uma coisa que eu sempre gostei. Tentava botar uma narrativa, mesmo que sem saber, obviamente, que era isso, mas eu sempre gostava de ter uma historinha ali acontecendo. Então, eu tenho guardado nessa produção muito grande de tirinhas. Essas tirinhas todas aqui foram feitas, algumas foram publicadas nesse jornal, não todas, porque foram poucos números, então assim, é uma produção muito grande. E também são um olhar engraçado, né, pra época, assim, pra ver, tipo... Então tem um aqui que eu vou ver se eu encontro, mas que eu queria representar uma menina que era muito playboy. Hoje em dia ainda se fala playboy, a juventude, gente? Comentem aqui, por favor. E aí eu botava uma menina com uma camisa da Headley e um short da Company, tá ligado? Tipo assim, duas marcas que hoje em dia nem sei se existem mais. Porque o hype na minha época, Luísa não pegou isso não, porque Luísa é nova. Era você usar roupa de marca com a marca escrita, né, Luísa? Os irmãs deviam usar, né? Supreme, né? Supreme Outfit. Né? Pois é. Mas acho que é meio caído, meio mal visto, né? Hoje em dia. Não sei. Acho que logo ainda usa muito. Né? Cara, quando eu era adolescente, a parada era você ter a blusa, você fazer propaganda pro outro de graça, né? E aí essa coisa do quadrinho, eu fui alimentando, fui levando pra frente. Eles perguntam, você sabia que você queria fazer design? Gente, eu nem sabia o que era design. Chegou a hora de fazer vestibular, eu precisava escolher uma carreira. Eu fui escolher aquela que eu achava que eu poderia mais ser criativa. Então, eu tentei fazer publicidade, tentei 2 vestibulares pra publicidade, não passei. No terceiro vestibular, eu passei pra design, porque eu peguei uma brochura que falava de design, então... Esse sentido pra mim parecia uma coisa legal, mas era muito abstrato. Nessa época você não tinha muita informação. Eu entrei no FRJ em 2001, então você não tinha site, essa coisa super informada pra você saber, né, onde você tá entrando. Foi muito assim, cara, dei muita sorte de ter gostado do curso. E aí entrei, super, né, me identifiquei e por eu ter feito design na Escola de Belas Artes da UFRJ, é um ambiente onde você tem muito contato com essa coisa mais artística, né? Eu acho que outras escolas de design elas têm uma pegada mais design mesmo, mais tipografia, hoje em dia até com coisas mais digitais, mas na EBA sempre foi uma pegada muito artística, então eu tive muita aula de desenho, tive aula de modelo vivo, foi muito bacana. E aí eu tenho coisas para mostrar dessa época também para vocês. Sobre quadrinhos, como eu tava falando, eu continuei fazendo quadrinhos e eu curtia muito desenhar com nanquim. Meu pai, ele tinha umas canetas nanquim perdidas, né, que ele gostava também de desenhar, então eu peguei as
canetas dele e eu desenhava, fazia aguada, né, e pintava. Então eu curtia muito fazer. Tem aqui, né, com caneta nanquim, Chupa Inktober, né, porque nessa época eu já fazia. Já gostava de mexer com tinta, ficava com a mão toda suja. E além da tinta, eu também tive a oportunidade lá de fazer coisas com gravura em metal. Na EBA você podia escolher qual tipo de gravura que você queria fazer, tinha estilo, tinha lito e tinha metal. Eu fui escolher metal e eu fazia uns desenhos meio doidos, assim, umas coisas meio viajantes e tal. E aí, além do nanquim, além da gravura, eu gostava muito também de desenhar com lápis de cor. Então, lembra que eu falei da narrativa, de ter uma história? Eu fazia esses desenhos, assim, que eram cenas, né? Eram coisas acontecendo. Então, foi um período muito legal. Eu acho que a faculdade é isso aí, você tem que poder experimentar e fazer coisas diferentes, porque você não vai ter muito esse espaço depois que você se formar, né? Você não sabe onde você vai começar a trabalhar, se vai ser um lugar careta, então é importante você saber explorar e conseguir, né, se dar esse espaço, né, para tentar coisas. Aqui tem mais uma tirinha também, uma tirinha que eu fiz sobre o Mercado São Pedro. Para quem não sabe, lá em Niterói tem um mercado de peixe muito bom, muito legal, que é o Mercado São Pedro. Também vou botar no vídeo aí pra vocês verem. Então tinha esse lado bem explorador, assim, de tentar bastante coisa. Na EBA a gente também tinha aula de quadrinhos, eu tive uma matéria de quadrinhos, não lembro agora o nome da professora, mas também foi bem bacana. Então foi muito legal ter podido desenhar, sem essa preocupação, assim, muito prática num primeiro momento. Além dos desenhos de nanquim, dos desenhos que eu fazia por conta própria, tinham as matérias de desenho, então os meus professores de desenho foram o Guto Nóbrega, o Gerson Conforte, já falei dele num outro vídeo de referências de infância, o Enéas, Rui de Oliveira, talvez assim, o meu professor que mais todos me impactaram muito, né? Mas o Rui de Oliveira foi um professor que me impactou demais, vou falar mais dele em seguida. E aí tem essas ilustrações aqui que eu fiz no primeiro período da faculdade. Eram ilustrações de pastel seco, né? Então, eu já tinha tido contato com pastel seco porque eu fiz curso de desenho quando eu tinha 13 anos, então até vou ver se eu peço para minha mãe fotografar esse desenho que eu fiz. Tem uns pêssegos que eu fiz de pastel seco, então era uma coisa que eu já tinha contato, mas na faculdade eu pude explorar, ficar um semestre inteiro, né, ilustrando. Então tem, esse daqui é muito ruim, não vou mostrar pra vocês não. Vou mostrar esse aqui, ó, esse aqui eu gosto muito, hein, gosto muito desse desenho, ó. Esse aqui eu fiz, eu colava na porta do meu quarto, porque eu não tinha um cavalete. Obrigada, Luísa, obrigada. Eu peguei uma foto da National Geographic, colei do lado e eu fiquei umas boas semanas ali. Eu ia lá, pintava um pouquinho, tinha um estojinho lá do pastel seco, cagava meu chão todo de pó, de pastel. Mas aí você é nova, você não tá ligando para isso, né? Período muito legal de poder desenhar, de poder desenvolver, né, isso. E como eu tava falando para vocês, o Rui de Oliveira, eu tive várias matérias com ele, eu tive 3 matérias com ele na EBA, uma delas de ilustração mesmo, e a gente durante o período explorou 3 técnicas diferentes. Então a gente explorou o guache, eu acho que isso aqui é guache, eu não tenho certeza, não me julguem por não saber se isso aqui é acrílica ou guache. Eu queria fazer um cartaz de um índio falando sobre a aculturação e valorização da cultura e tudo mais, então eu queria fazer um índio com essa tampinha de Coca-Cola enfiada na orelha, né, para mostrar choque de cultura. Eu não sabia desenhar a orelha, e eu não sei se você já tentou desenhar a orelha, mas é muito difícil. Então eu passei, sei lá, algumas semanas só desenhando orelha. Eu tenho aqui pra vocês, ó, fiz uma orelha também, né, pra tentar, né, chegar no formato aqui, orelha. E é isso, assim, uma coisa que a gente hoje em dia, com essa mentalidade de Instagram, de quer na hora ficar pronto pra fotografar e postar, a gente não tem às vezes essa paciência pra ficar ali tentando fazer estudos que você não vai mostrar pra ninguém, assim, é pra você. Militei toda, né, militei muito, vou ter que repousar, mas isso é verdade, a gente às vezes tem que estudar, tem que fazer coisas que você não tá fazendo pra postar, sem essa pressão, né, porque isso é que vai levar a gente pra frente. Além desse trabalho do índio, eu tenho esse trabalho aqui também que foi aquarela, que eu também tenho muito orgulho, porque eu, cara, fiquei muito tempo aqui em cima, também fiz várias versões. A ideia era fazer um cartaz, que fosse um cartaz de um CD, e aí eu escolhi o CD, você ainda não ouviu nada. É um CD muito bom, do Sérgio Mendes e Bossa Rio. Nossa, que coisa velha, né? Mas assim, é muito bom, tá, jovens? Vão procurar isso que é muito bom.
que é tipo uma bossa, mas uma bossa instrumentada, assim, tipo Big Band, sabe? Uma coisa muito legal. E aí eu fiz esse objeto híbrido, né, que era tipo não sei que instrumento é esse, acho que talvez um trompete, né, com essas, não é? Com esses botões e ele virava um copo de martini, fazendo essa relação desse universo boêmio que eles estavam, né, tocando na noite. Então isso aqui me deu muito trabalho. Aí para fazer o verso do CD, era tipo uma capa de CD, eu já não fui tão caprichosa, né, então assim, é feio não ser caprichoso, fiz uma azeitona toda cagada. Mas levei 10 no trabalho, tá? O Rui gostou. E o Rui era muito crítico e eu agradeço muito a ele, ele me deu muita lambada na época, assim, eu levava umas coisas, ele criticava mesmo, ele não tinha pena. E eu agradeço muito a ele por tudo isso, porque eu sinto que meu trabalho melhorou muito depois que eu fui aluna dele, porque eu passei a ser mais crítica, né? Então, façam esse vídeo chegar no Rio de Oliveira, tá bom? Mentira, não façam não, porque ele vai criticar. E é isso, galera. E aí tem isso aqui é um pouquinho, né? Tem muito mais coisa, mas não dá pra gente ficar mostrando tudo aqui, né? Tem umas coisas tipo assim, porque na época eu era envolvida com cultura clubber, gostava muito de música eletrônica, então curtia essa vibe, né? Cabelo colorido e tal, que hoje é super normal, na época era diferentão você ter cabelo rosa e tudo mais. E é isso, assim, o que vocês acharam? O que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Vocês querem ver mais vídeos assim, falando um pouquinho mais das minhas coisas, né, de história relacionadas aí, vocês entenderam? Comentem aqui, digam se vocês se identificaram, digam se você é um estudante, se você tá em dúvida, né, de se você tá indo pro lugar certo. Eu garanto pra vocês que no fim tudo dá certo. O importante é você se dedicar, é você estar atento, né, pro que tá acontecendo, até pra você conseguir enxergar se você tá no lugar certo, se essa carreira é certa pra você. Mas se você ama, segue em frente aí, continua desenhando, que essa é a parada, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Só mostrar aqui a minha agendinha da faculdade, ó, toda bagunçada, toda rabiscadinha. E aí tinha um organizerzinho aqui na frente com os compromissos 2001, abril de 2001. Trabalho de alguma coisa, Marli, era minha professora do primeiro período. E aí, ó, olha que coisa interessante, quem é que está aqui na letra M? Quem é que está aqui na letra M? Vocês não estão enxergando aí, eu vou dar um zoom. Marcos Vinícius Eba Foto. Esse cidadão aqui é só a pessoa que fez um filho em mim, tá? Fez um filho em mim, um casamento, um monte de conta para pagar. Quem diria que ia dar nisso? Estava aqui. O celular antigo dele, o número da casa dele. Que coisa, né?